Olá, espero que vocês estejam bem. A ideia do vídeo de hoje é apresentar da forma mais despretensiosa possível um assunto que é bastante vasto, desde o ponto de vista histórico até o ponto de vista teórico, né? Que é o gênero literário, né? São os gêneros literários. Eu vou tentar fazer aqui, nesse nosso curto espaço de tempo, uma revisão panorâmica do gênero literário desde a sua gênese, né, desde o seu surgimento, passando por certa evolução, até chegar numa etapa que nós podemos chamar de a grande crise dos gêneros literários. Antes de começar a contar essa história para vocês, dois aspectos são importantes. O primeiro aspecto é a questão teórica. Quando eu falo de gênero literário, eu estou pensando principalmente com o teórico Mikhail Bakhtin, né, um teórico russo muito importante, um dos mais importantes estudiosos da literatura do século XX. O Bakhtin, assim como muitos outros teóricos, vai mapear certo percurso dos gêneros literários. Ao lado de Ian Watt, ao lado de Eric Auerbach, ao lado de George Lukács, o Bakhtin também vai fazer essa investigação genealógica dos gêneros literários. E eu vou me basear no estudo panorâmico dele, do Bakhtin, mas sem perder de vista outros estudiosos que podem cooperar com a nossa caminhada aqui hoje, tá? Além disso, é importante dizer que os gêneros literários, eles têm uma definição, né? E essa definição ela também pode divergir a depender do estudioso com a qual você está dialogando. Eu estou pensando com Bakhtin também, né, sobre o que são os gêneros literários ou discursivos. O Bakhtin vai dizer que o gênero discursivo é uma estrutura relativamente estável, né? Então é uma configuração que, por mais que seja estável, ela se transforma, ela se adapta, ela interage e se modifica com o tempo e em cada nova situação. E nesse sentido, eu me vinculo também com o que o professor Marcuse vai dizer. Marcuse também vai definir os gêneros textuais. Ele vai dizer que gênero textual é o uso sociodiscursivo dos tipos textuais. Quer dizer, tanto Marcuse quanto Bakhtin reiteram o uso como uma dimensão mais importante que a forma na compreensão dos gêneros textuais. Portanto, uma carta não é uma carta por causa da estrutura dela, embora a forma também seja importante, mas é o seu uso sociodiscursivo, quer dizer, a sua aplicação na sociedade, a sua função na sociedade, que a transforma em carta. Uma prova disso é que se eu pego uma receita de bolo e reescrevo no formato de poema, ela vai deixar de ser receita de bolo, porque ela vai perder aquela função imediata e social, que é, dar uma orientação, que é acionar o tipo injuntivo textual para orientar alguém de algo. Então, se eu transformo essa receita num poema, ela vai perder essa função e ela vai deixar de ser de ser receita de bolo, portanto, né? Então, o uso para a linha teórica com a qual eu estou me vinculando é mais importante que a forma. Outro ponto. O Bakhtin não vai ser o único estudioso, né, dos gêneros literários. Nós temos vários outros, como Ian Watt, Eric Auerbach, George Lukács. Mas, por que eu me vinculo ao Bakhtin neste vídeo? Porque ele vai entrar em certa discordância com boa parte dos estudiosos dos gêneros literários. No seguinte aspecto, Lukács, por exemplo, vai estudar a ascensão do romance, o romance da era burguesa, e vai reconhecer na épica antiga a sua forma originante. Então o romance seria, para o Lukács, a versão burguesa da antiga épica. E outros teóricos também vão construir a mesma associação. A épica na base do romance moderno, a épica na base dos gêneros literários mais atuais. O Bakhtin, ele não vai refutar a presença da épica na origem do romance, mas ele vai ampliar essa perspectiva. Essa percepção de que a épica e a tragédia, portanto, também são gêneros originantes
do romance é uma acepção aristotélica, e a gente já fala sobre Aristóteles. O Bakhtin, ele vai ampliar o horizonte do Aristóteles, digamos assim. Ele vai perseguir gêneros literários que não foram estudados pelo Aristóteles para compreender melhor o romance moderno, para compreender melhor a prosa moderna, a prosa inacabada, né? Então é por isso, principalmente, que esse vídeo ele vai ser mais conduzido pelo raciocínio, pelo construto bakhtiniano, sem perder de vista, reitero, os outros estudiosos do assunto, tá bem? Pois bem, então a gente começa de qualquer forma com os gêneros clássicos, e eu vou começar com Aristóteles mesmo, que vai escrever a sua Arte Poética. É um livro que qualquer pessoa que faz letras tem que estudar, tem que ler logo no primeiro semestre, né, do curso. Esse livro ele vai estudar os 3 gêneros literários clássicos daquela época, que são a comédia, a tragédia e a épica. O Aristóteles vai dizer, e aqui eu vou fazer um resumo até irresponsável, né, mas ele vai dizer na sua Arte Poética que esses gêneros, eles imitam a vida, eles imitam os homens, especificamente eles imitam as ações dos homens. Essa imitação é um conceito muito importante para a noção teórica do Aristóteles. Esse conceito diz respeito a mimesis. Mimesis é imitar, né? Então, tanto a épica, quanto a comédia, quanto a epopeia, elas vão imitar homens e suas ações. A grande diferença é que a comédia vai imitar homens que são inferiores à média, enquanto que a épica e a tragédia vão imitar homens superiores. E é exatamente por isso que o Aristóteles vai focar nessas duas que eu citei agora há pouco, né? Na épica e na tragédia. A comédia ela fica um pouco mais esquecida, né? No interesse do Aristóteles. E aí ele vai falar então, portanto, e a épica e a tragédia, como que elas se relacionam? Já que elas imitam homens superiores, quais são as diferenças entre elas? A primeira diferença está na forma. A tragédia ela é um texto mais curto, enquanto que a épica é um texto mais longo, é uma longa narrativa, é um longo poema. Outra questão é que a tragédia, ela geralmente estiliza e apreende um único mito, enquanto que a épica vai apreender e vai interagir com múltiplos mitos, né? A épica também, ela tem um modo mais narrativo, enquanto que a tragédia, ela já vai ser encenada, né? Então são muitas as características que vão diferenciá-las e o Aristóteles vai sistematizando cada uma delas. Então, de qualquer forma, eu quero começar com a arte poética do Aristóteles só para grifar que esses são os gêneros clássicos, justamente porque o grande teórico da literatura àquela altura, Aristóteles, os legitimava como esses grandes gêneros, né? E aí, posteriormente, nós também vamos reconhecer a lírica como um dos gêneros clássicos, né, da literatura. A lírica, ela seria a representação dos sofrimentos individuais, então ela foca mais no indivíduo, enquanto que a épica foca mais no coletivo, e enquanto a tragédia, ela fica intercambiando entre as experiências do coletivo e entre as experiências do individual. Então, são muitas as formas de mapear, né, esses gêneros clássicos do Aristóteles. Mas agora, então, a gente vai... E dessa forma, a gente tem em mãos os primeiros gêneros reconhecidos pela teoria da literatura, se é que nós podemos citar Aristóteles nesse campo, né? E aí, como que começam, portanto, os gêneros literários, né? Começam pela nomenclatura do Aristóteles, mas do ponto de vista do Bakhtin, que eu já disse no início do vídeo, vai ampliar essa nomenclatura. Os gêneros literários, eles começam em 3 grandes campos da literatura daquela época. 2 são campos considerados sérios, que é a retórica e a épica. E um terceiro é um campo chamado de sério cômico, que é o campo das literaturas carnavalizadas. Há, inclusive, um vídeo neste canal sobre carnaval e sobre a teoria do carnaval na literatura, eu sugiro que vocês assistam. Mas, de qualquer forma, existe um grande campo da literatura chamado de sério cômico, enquanto que há outros 2 chamados apenas de sério. O Bakhtin vai reconhecer nesses 3 campos uma origem tripartite do romance. O romance está
né, anunciado, de certa forma, nesses três grandes campos da literatura. Mas é no campo sério-cômico que ele reconhece as peculiaridades fulcrais para o que, muitos séculos depois, vai se consolidar como romance polifônico. E aí o romance polifônico eu vou entender aqui como essa grande crise dos gêneros literários, tá bom? Quais são, voltando agora para a origem, quais são os gêneros sério-cômicos marcados pelo Bakhtin? Dois são os principais, os diálogos socráticos e as sátiras menipeias. Esses dois gêneros, portanto, eles se conectam e se aproximam por uma cosmovisão carnavalesca do mundo. Eles veem o mundo dentro de uma relativização alegre, que refuta todas as verdades acabadas, que refuta todas as narrativas fechadas. Em um dos capítulos, né, da arte poética do Aristóteles, ele vai dizer que a épica e a tragédia se aproximam justamente por apresentarem início, meio e fim. Todas as ações são completas, são integrais, né? Então não há inacabamento. Essas narrativas elas são plenamente fechadas, né? Enquanto que nos gêneros sério-cômicos não há esse fechamento, justamente porque eles são dialógicos, eles se abrem, eles são inacabados. O primeiro deles, não é à toa o nome, né? São os diálogos socráticos. Os diálogos socráticos, portanto, são um conjunto de gêneros literários marcados pela forma de diálogo. Então, se eles têm uma forma de diálogo, só nesse ponto, só por esse aspecto, eles já se afastam um pouco dos gêneros sérios, conforme definidos pelo Aristóteles, né? Como a épica e a tragédia. Então, os diálogos socráticos seriam essa primeira instância dos gêneros literários dialógicos à procura dessa cosmovisão carnavalizada, né? Só que o Bakhtin aponta certa questão importante para se entender os diálogos socráticos. Por definição, os diálogos socráticos são diálogos mediados por Sócrates, por isso esse nome. Sócrates, geralmente, né, a depender do autor que vai produzir esses diálogos socráticos, ele se coloca como uma figura professoral, ele é o mestre, ele é o professor, ele é aquele que ensina, ele é aquele que conduz o raciocínio. E aí você pensa, o principal autor dos diálogos socráticos é o Platão, mas nós temos outros também, nós temos Antístenes, nós temos Xenofonte, nós temos Aristófanes, e todos esses autores vão construir diálogos que são mediados pela inteligência do Sócrates. O que eu quero dizer? A forma é dialógica. O formato desses gêneros é o formato do diálogo, mas o conteúdo não é dialógico, o conteúdo é monológico. Atenção, por que o conteúdo é monológico? Porque embora o formato seja do diálogo, só uma voz conduz o raciocínio, que é a voz de Sócrates. Então há um primeiro, digamos assim, um primeiro problema apontado pelo Bakhtin, né, nesse gênero literário antigo, que tem uma forma dialógica, mas resulta em um conteúdo que não é dialógico, mas monológico, quer dizer, um conteúdo construído por uma voz só. Anos depois, o Bakhtin vai reconhecer um outro gênero literário chamado de sátiras menipeias. As sátiras menipeias, de certa forma, resolveriam esse problema dos diálogos socráticos, porque as sátiras menipeias elas também se configuram em diálogos. São diálogos entre os mortos, entre os vivos, entre os deuses, os semideuses, os grandes personagens icônicos da Grécia Antiga, as grandes beldades. Então são diálogos entre todas essas personagens. Só que, ao contrário do que acontecia nos diálogos socráticos, nas sátiras menipeias há também um conteúdo igualmente dialógico. Por definição, de acordo com o professor Jacinto Lins Brandão, professor pesquisador da UFMG, as sátiras menipeias são diálogos menipeicos, quer dizer, são diálogos mediados por Mênipo de Gadara, que era um filósofo cínico da antiguidade. Mênipo, por ser um filósofo cínico, ele é completamente desinteressado pela defesa de uma verdade.
Ele não quer defender um ponto de vista. Ele quer experimentar, ele quer brincar, se divertir, interagir, trocar ideias, entrar em desacordos irresolúveis. É isso que ele quer. O filósofo Kínikoi, né, o cínico antigo, ele não está interessado em se colocar num pedestal na defesa de alguma verdade. Ele não quer provar nada, né? Ele não quer se colocar como uma vitrine de inteligência. Pelo contrário, ele só quer experimentar possibilidades infinitas de se pensar o mundo. E justamente por causa dessa tendência que os diálogos menipeicos, ou sátiras menipeias, são gêneros dialógicos que culminam em um conteúdo igualmente dialógico. Portanto, nós temos um gênero plenamente dialógico, plenamente inacabado, um gênero que não está mais afeiçoado àquele interesse monologizante e totalizante que, em certo aspecto, até mesmo os diálogos socráticos apresentavam. E isso também se deve a outra explicação. As sátiras menipeias, elas se consistem numa tradição literária singularíssima, porque, aí quem vai dizer isso é o professor João Vianney Cavalcante, da Universidade de Brasília. As sátiras menipeias, elas são o resultado de uma tradição filosófica. A tradição filosófica do cinismo, ela vai se desembocar numa tradição literária e vai se transformar em sátira menipeia, né? Então é um caso raro assim na história da literatura ocidental, o caso em que uma tradição filosófica se transforma em tradição literária e continua em sátiras menipeias, né? Então o quinismos antigo, ele não morreu. O quinismos filosófico antigo, ele se transformou em menipeia. Ele se desembocou na função, né, na matéria ficcional das sátiras menipeias. E aí a gente vai para a evolução, dessa forma a gente vai para a evolução dos gêneros literários. Com o alvorecer das sátiras menipeias, e aqui o principal representante, ele merece ser citado, né, é o Luciano de Samosata, um sírio romano. O Luciano de Samosata vai escrever dezenas e dezenas de diálogos menipeicos, né, alguns deles mediados pelo próprio Mênipo de Gadara. Então, o Luciano de Samosata, ele, digamos, é um primeiro representante dessa evolução dos gêneros literários. É o momento que os gêneros literários finalmente se abrem em plenitude para as modificações sucessivas da própria história, né? E aí, muitos anos depois, reconhece-se, e aqui é claro, estou sendo guiado sempre, né, pelo Bakhtin, né, reconhece-se a ascensão do romance moderno. A ascensão do romance moderno lá no século XVI. Vale só descrever que eu estou fazendo aqui um grande salto temporal, né? O Luciano de Samosata está no século II da Era Comum e a gente salta agora para o século XVI para entender o surgimento, a ascensão do romance moderno, protagonizada principalmente por dois romancistas. Um na França, que é o François Rabelais, autor do Gargantua e Pantagruel, e outro na Espanha, que é o Miguel de Cervantes, o autor do Dom Quixote de la Mancha. Então esses dois romancistas, eles vão protagonizar essa ascensão da prosa moderna. E essa prosa moderna, ela tem íntima relação com os gêneros dialógicos da antiguidade, com o campo sério-cômico e com a visão ou cosmovisão carnavalesca da antiguidade, das sátiras menipeias. Então Miguel de Cervantes se coloca nessa linhagem, né? E aí o século XVI é marcado, né, como esse ápice dessa tradição sério-cômica, representada por esses dois autores. E logo depois, mais ou menos do século XVII para o século XVIII, nós temos outros autores que vão representar certa ascensão do experimentalismo prosaico. É o momento em que, dada essa origem literária, a prosa se torna cada vez mais experimental. Então nós temos autores como Xavier de Maistre, que vai escrever Viagens ao Redor do Meu Quarto, é um livro referência para o próprio Machado de Assis aqui no Brasil, né? Então este livro é simplesmente uma prosa que descreve essa viagem ao redor do seu próprio quarto, né? Então o Xavier de Maistre, ele vai fazer essa narrativa autoconsciente focada num espaço só, né? Num espaço em si mesmado, que é o próprio quarto. Alguns anos antes, nós temos também o Lawrence Sterne.
Outra referência para o nosso Machado de Assis, que vai escrever A Vida e as Opiniões do Jovem Tristan Shandy, né? Também uma prosa fortemente experimental, com vários volteios filosóficos e narrativos, né? Com várias digressões, uma narrativa não linear, que vai influenciar muito as Memórias Póstumas de Brás Cubas, que vai influenciar muito a nossa Clarice Lispector, que vai influenciar bastante o nosso Guimarães Rosa. Então o século XVIII ele mantém essa tradição sério-cômica do inacabamento e agora marcada principalmente por esse experimentalismo. E aí isso gera, gente, no século XIX, aqui os dois autores principais desses estudos, né, dos gêneros literários, que é o Dostoiévski, o Fyodor Dostoiévski, autor de O Idiota, de Crime e Castigo, de Babelk, de O Sonho de um Homem Ridículo e muitas outras obras, né? O Bakhtin vai dizer que o Dostoiévski é o responsável por consolidar, ou melhor, por criar, por fundar o romance polifônico. É um romance que evoca, capta aquela estrutura dialógica das sátiras menipeias, mas agora se constrói numa grande prosa polifônica. Claro que esse termo polifonia foi extraído, né, da musicologia. A gente reconhece polifonia como um conjunto de vozes. Poli, muitas, fonia, sons, né? Então, polifonia são um conjunto de vozes. Querendo ou não, todo romance é polifônico, mas não no sentido descrito pelo Bakhtin. Bakhtin vai dizer que a polifonia ela é efetivada no momento em que todas essas vozes que aparecem nas narrativas, elas entram numa completa equidade, numa completa isonomia. Nenhuma está acima da outra, né? Então as hierarquias sociais, né, as hierarquias de todos os níveis, elas são destronadas. Agora o proprietário conversa com o escravizado, com o proletariado, de igual para igual. Porque as posições no mundo não são mais eleitas como uma forma de limitar o diálogo. O diálogo, ele acontece em pleno vapor porque agora apenas as ideias o conduz. Apenas o que você pensa e acredita conduz a sua capacidade de se comunicar. Então o diálogo, ele é pleno e é nesse momento que o Dostoiévski vai atingir a polifonia romanesca, né, como uma nova forma de romance instaurada no século XIX na Rússia. Nós, bakhtinianos aqui no Brasil, reconhecemos outros autores como polifônicos também. Por exemplo, o próprio Machado de Assis. E eu vou citar o nosso autor porque o Machado de Assis é também um partícipe dessa grande genealogia literária. As obras do Machado de Assis produzem uma série de grandes filósofos, né? Nós temos Brás Cubas, nós temos o Conselheiro Aires, nós temos Bento Santiago, nós temos o Jacobina, nós temos o Canário. Sejam eles filósofos ou pseudo-filósofos, são seres pensantes que transformam o espaço diegético do romance e da prosa como um espaço de pensamento livre, num espaço de discussão, de reflexão. Então é nesse momento que o Machado de Assis também se edifica como um autor, né, de prosa romanesca polifônica, tá? E aí é nesse ponto que a gente chega no que eu estou chamando de crise dos gêneros literários. É o momento em que, depois do Machado de Assis, com a entrada do século XX, com a expansão dos meios jornalísticos, dos meios de comunicação, com a expansão das tecnologias comunicativas, da reprodutibilidade técnica, da reprodutibilidade digital, para ficar com a expressão aqui do próprio Walter Benjamin, nós temos a literatura se construindo em formatos profundamente heterogênicos, plurivocais. Então nós temos romances de cartas, né? Romances com estruturas de carta, nós temos contos que se parecem com crônicas, nós temos poemas que se parecem com diários. Então há uma mistura profunda, né, que promove essa plurivocalidade, que promove essa heterogeneidade dentro da própria obra, né? Claro que isso não é uma marca apenas da literatura contemporânea. Lá no Miguel de Cervantes a gente já tinha essa marca plurivocal, né, das misturas dos estilos, né? Mas isso se torna cada vez mais presente, cada vez mais aprofundado na medida em que
a sociedade está se conectando com outros meios de comunicação. O próprio professor Marcuski, citado no início desse vídeo, vai dizer que com o surgimento dos meios de comunicação digital, a literatura e os gêneros textuais também vão se transformando. Então, nessa época de Facebook, de Instagram, de Twitter, né, nós temos também a adaptação desses gêneros textuais, porque eles são aquelas estruturas relativamente estáveis das quais eu estava falando. E justamente por causa dessa relativização dos seus formatos, eles conseguem se adaptar, eles conseguem se configurar e se reconfigurar a depender do meio de transporte no qual eles estão veiculando, a depender do pendor no qual eles estão se veiculando, né? Então, por tudo isso, nós estamos nessa espécie de crise dos gêneros literários, porque são infinitas as formas de se comunicar hoje em dia. E elas são concomitantes, elas são rápidas, elas são aceleradas. E os gêneros literários sobrevivem a isso justamente por causa da capacidade absurda de articulação e de flexibilização que eles possuem. É por isso também que a forma, nesses casos, ela é muito menos importante do que o uso sociodiscursivo acionado em cada um deles. Bom, espero que vocês tenham entendido. Eu sei que esse foi um vídeo com muitas informações, mas eu queria deixar esse vídeo registrado aqui no canal, né? Um vídeo panorâmico sobre os gêneros literários. Quaisquer dúvidas, já que eu fiz essa gravação de uma só vez, não tive tempo de fazer um ensaio, né? Uma montagem melhor, vocês podem colocar as dúvidas todas nos comentários, eu me comprometo a responder, a interagir com vocês. E muito obrigado para todos que ficaram até o final deste vídeo. A gente se vê novamente semana que vem. Até mais!